Paz do Senhor, irmãos, que o Senhor possa abençoar vocês nesse culto de estudo bíblico. Vamos começar com um louvor, a dança, que vocês possam ser abençoados por Deus, que vocês possam cantar todo o seu coração, toda a sua alma, que você possa sentir Deus na sua casa, onde quer que você esteja. Vamos orar. Senhor, Pai amado do céu, Deus, muito obrigado, Senhor, por estar aqui. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença, Senhor, neste lugar, ó Deus. Que Tu possa abençoar cada irmão que estará aqui, Senhor. A cada irmão que vai chegar. Ó Deus, que Tu possa fazer, Senhor, a Tua vontade, Deus, pois ela é boa, perfeita e agradável, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para Te louvar, para engrandecer o Teu nome, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para dançar, Senhor, para Ti, escutar da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Senhor, abençoa, Deus, a nossa igreja, Igreja Batista Shalom Adonai, Senhor. Abençoe, Senhor, também as outras igrejas, Senhor, que estão abrindo as suas portas com todas as restrições, Senhor. Deus, que Tu possa abençoar a cada irmão, Senhor, que está sentindo falta da igreja, que está indo à igreja do coração aberto, Senhor, para Te louvar, para engrandecer o Teu nome, para aprender mais sobre Ti, para se jogar aos Seus pés, Senhor. Aleluia, ó Deus, se faça presente, Senhor, neste lugar, a cada casa, Senhor, que as pessoas estão assistindo, Deus, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Ele é exaltado, aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, para sempre exaltado dos céus. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus para sempre. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Continue com seus olhos fechados nessa noite, sentindo a presença de Deus neste lugar, sentindo a presença do nosso Deus, do único Deus. Aleluia. Um Deus fiel, um Deus bondoso, um Deus misericordioso. Ele escutou as nossas orações e estamos aqui hoje com as portas abertas, Deus. Muito obrigado, Senhor. Nós podemos estar em comunhão, sim, com distanciamento, com todas as restrições, mas o nosso Deus é muito bom. Ele fez isso acontecer. Aleluia, aleluia. Continue com seus olhos fechados, agradecendo pela grande misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Aleluia. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus.
Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Cante com todo o seu coração. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia, Deus. Deus, aleluia, Senhor. Agradeço, Senhor, por cada irmão, Senhor, que estará aqui e que também não pôde vir, Senhor. Muito obrigado, Deus. Senhor, que tu possa mostrar a eles, Senhor, que a comunhão ela é muito importante, Senhor, dentro da igreja, Senhor. Aleluia, Deus. Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor, pelo teu amor, Senhor, por tudo que tens feito, Senhor. Tu és nosso general, Senhor. O meu general é Cristo. Aleluia. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o hino da vitória. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Diga. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia. Com o Messias marchamos sim,
a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o hino da vitória. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia, Deus. Muito obrigado, Senhor, por esse louvor, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela dança, Deus. Deus, tu és tão maravilhoso, Senhor, para as nossas vidas, Senhor. Que nós estamos aqui, Senhor, mais um dia de vida, Senhor. Glorificando o teu nome, exaltando, Senhor. Louvando, Senhor, para ti, Senhor. Tudo isso, Senhor, é para ti, Senhor. E não para os homens, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Que tu possa abençoar, Senhor, nossa igreja, o nosso pastor, o nosso evangelista, a cada líder, Senhor, a cada diácono, a cada membro, Senhor, dessa igreja, a cada adolescente, a cada criança, Senhor, que é dessa igreja, Senhor. Deus, que tu possa abençoá-los grandemente, Senhor. Que possa cair uma chuva de bênçãos sobre cada casa, Senhor, sobre cada família, em nome de Jesus, Senhor. Que tudo possa voltar, Senhor, a normal, Senhor, para que nós possamos abraçar os nossos irmãos, para que nós possamos estar aqui, Senhor, juntos em comunhão, Senhor. Aleluia, Deus, tu és exaltado, Senhor. Aleluia, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui, 24 de junho de 2020, culto de quarta-feira, louvor, oração, palavra. E nós louvamos a Deus por mais uma oportunidade que Deus nos concede de estarmos na sua casa e não nos esquecendo, irmãos, de orar por aqueles que sofrem. Continuamos ainda, irmãos, vivendo dias de pandemia, coronavírus, mas estamos vislumbrando pelos olhos da fé que esta nuvem está passando, que essa tempestade está se acalmando, porque a palavra do Senhor diz que após a tempestade vem a bonança, e essa deve ser a nossa fé, essa deve ser a nossa confiança, irmãos, de que vai passar. Não vai durar a vida toda, tudo vai passar, e nós continuamos crendo, acreditando que Deus vai estar trabalhando. E eu lhe convido aí, os irmãos que estão nos ouvindo, nos assistindo pelas redes sociais, a orarmos por esse momento e pelos que estão sofrendo principalmente, porque sabemos que temos milhares que estão sofrendo, irmãos, no leito de dor, nos hospitais, alguns que estão em suas casas e não podem se comunicar, não podem receber uma visita, por conta da situação. Há alguns irmãos que estão sofrendo até por uma questão psicológica, porque o medo, irmãos, ele cerca o ser humano e invade a sua mente, os seus sentimentos e emoções também. E nós precisamos orar a Deus, pedir que Deus ilumine a mente de cada irmão, ilumine o nosso coração e tire este pensamento que não é da vontade do Senhor. Porque a Bíblia, irmãos, em muitos momentos nos adverte
de que fomos escolhidos pelo Senhor, fomos chamados por Deus. E Ele não nos chamou para o medo, Ele não nos chamou para a covardia. A Bíblia em muitos momentos vai dizer que esse chamado foi para que nós possamos desfrutar do seu amor, da sua presença, das suas bênçãos que são derramadas nas nossas vidas. Então você, meu irmão, que talvez esteja enfrentando este momento tão difícil, use a sua fé, por menor que ela seja, coloque ela em prática nesta noite. E na autoridade do nome de Jesus, repreenda este medo, repreenda este mal, porque a Bíblia diz que nenhum mal chegará à nossa tenda, praga nenhuma chegará sobre nós. Mas precisamos, irmãos, tomar posse, irmãos. Precisamos fazer com que esta palavra se torne real no meu coração, no seu coração. Então vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor, nesta noite, Pai. Quando nós estamos, ó Deus, mais uma vez em tua presença, e o Senhor nos permite entrar em sua presença, Pai, porque a tua palavra diz que o Senhor nos ouve, que o Senhor está atento à oração que se fizer neste lugar. E nós sabemos que quando o crente, quando o cristão se dobra, se prostra para orar, o Senhor ouve, o Senhor atende sua oração, seu clamor. E como igreja nós estamos intercedendo, Senhor, especificamente nesta hora, por aqueles que estão sofrendo, Senhor, por tantos que estão no leito de hospitais, por tantos que estão, Senhor, nas enfermarias, nas UTIs da vida, ó Deus, tantos que estão sofrendo também em suas casas, por conta desse coronavírus que ora nós estamos vivendo. Senhor, como tua igreja, nós continuamos intercedendo a tua misericórdia, a tua compaixão, meu Deus, e também a tua libertação para todo que está sofrendo, para todo que está sendo acometido de algum mal. Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, repreenda este mal, manda embora, Senhor, este coronavírus, ó Deus, manda embora esta pandemia, liberta-nos, ó Deus, porque precisamos te servir, ó Pai. Quantos que não puderam e não poderão estar em tua casa nos próximos dias, por conta deste mal que tem assolado, e nós como igreja, Senhor, intercedemos aqui nesta hora, pedimos, ó Deus, pelo Brasil, pedimos, ó Deus, pelo presidente, pelas nossas autoridades, pedimos, ó Deus, pelos desempregados, são milhares e milhares, Senhor, famílias, ó Deus, com deficiências, aqueles que estão, ó Deus, à beira de passar fome, necessidade, que o Senhor tenha misericórdia. Nós estamos intercedendo, meu Deus, tem misericórdia, Senhor, liberta cada homem, cada mulher da escravidão do pecado, Senhor, para ver a luz do Senhor, para entender o evangelho do Senhor, entregar a sua vida. Senhor, nós oramos pela igreja Shalom Adonai, por este rebanho, que o Senhor guarde cada ovelha, cada família, cada lar, cada casal, em nome de Jesus, fica conosco, amém e amém. Eu quero convidar você, meu irmão, a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago. Nós estamos fazendo alguns estudos no livro de Tiago, porque entendemos que esta carta, este livro tão pequeno, irmãos, ele tem uma mensagem tão profunda para o nosso coração. E a carta de Tiago, irmãos, ela parece ser uma carta contemporânea, parece até que Tiago escreveu nos dias de hoje para nós. Nem parece ser uma carta que tem mais de 2000 anos, irmãos, ou quase 2000 anos. E ela parece ser tão atual, tão presente, porque trata de coisas, irmãos, do nosso dia a dia. Trata de assuntos pessoais e falando com a gente de maneira clara. Tiago, capítulo 1, versículo 19 aos versos 27. Tiago 1, 19 a 27.
Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Aleluia. Irmãos, esta palavra do apóstolo Tiago, ele vai tratar de dois assuntos que dizem respeito a cada um de nós. Primeiro, os primeiros versículos que ele vai trabalhar, ele vai dar características de um verdadeiro crente. Como se apresenta um verdadeiro crente? Tiago vai começar a falar um pouco sobre isso. E depois, a outra parte, Tiago vai falar como ser um religioso de verdade. São duas coisas que Tiago quer trazer para nós uma clara explicação. Que às vezes nós, cristãos, de tantos anos e tempo que temos, somos muito bons na teoria, mas muito fracos na prática. Eu vi uma frase e nas redes sociais, eu guardei no meu coração. Uma frase, irmãos, que tem mais a ver com missões, tem mais a ver com evangelização. E esse pensador dizia o seguinte: nós gastamos muito os assentos e bancos da igreja e não gastamos as solas dos nossos sapatos. E eu fiquei pensando nessa frase. Gastamos muito os assentos e bancos da igreja e gastamos pouco as solas dos sapatos. E ele está falando justamente, irmãos, de um cristianismo muito bom na teoria, mas muito pobre na prática. É isso que ele está dizendo. É isso que a frase está dizendo. Somos bons religiosos, entre aspas, porque a gente vem à igreja. Somos bons religiosos porque nos intitulamos crentes ou evangélicos ou cristãos. Mas não somos bons cristãos porque não fazemos o ID de Jesus. Esquecemos-nos de evangelizar. Esquecemos de sair, gastar as solas dos sapatos, que você está entendendo o que eu estou dizendo, para justamente levar o evangelho que eu digo que tenho, mas que ele muitas vezes se parece muito teórico e pouco prático. Portanto, Tiago vai falar justamente sobre isso. E Tiago vai começar dizendo justamente como ser um verdadeiro crente. O que um verdadeiro crente precisa ter, que às vezes as pessoas não entendem. Nos nossos dias, por exemplo, se você perguntasse a alguém, um amigo, um colega, para você, o que é um crente? Ele vai dizer, um crente, é aquele que não chama palavrão. Um crente é aquele que
vai à igreja. Mas será, irmãos, que esses detalhes que são tão, vamos dizer, supérfluos, tão fracos, para se definir um cristão, ir à igreja, ter uma Bíblia, dizer que é crente, chamar o outro de irmão, dar a paz do Senhor, isso é ser cristão? Isso é ser crente verdadeiro? Certamente que não. Porque Tiago vai dizer justamente nesse texto o que é um verdadeiro crente, um verdadeiro cristão. E ele começa falando no versículo 19, quando ele vai dar os significados, os primeiros significados, dizendo que todo homem, verso 19, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Ele começa falando que uma primeira característica do verdadeiro crente é justamente ter a palavra de Deus na sua vida. E essa palavra de Deus na sua vida não pode ser algo que se tem apenas quando vem à igreja, que se tem apenas no domingo à noite, ou quando alguém abre para você ler ou lê para você. Não. Ele vai dar características de que esse verdadeiro crente, ele guarda essa palavra no seu coração. Ele acolhe, no versículo 21 ele fala de acolher. Versículo 21, acolher com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tiago vai começar a dizer que o verdadeiro crente deve se preocupar em ter essa palavra dentro da vida dele. Já falamos aqui tantas vezes, irmãos, sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, o quanto ela é importante. E usamos comumente o Salmo 119, versículo 9 e 10, quando o salmista diz: guardo no coração as tuas palavras, para eu não pecar contra ti. Aí ele segue dizendo: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Então nós percebemos Tiago começando a dar significado do verdadeiro crente, que é em primeiro lugar ter a palavra de Deus dentro da sua vida, acolhê-la no seu coração, permanecer com ela, usar ela, ter prazer na palavra de Deus. O que parece, irmãos, que nos nossos dias parece que não é muito praticada, né? Parece que muitos dos nossos crentes têm gastado muito tempo com tantas coisas e menos com a palavra de Deus. Tiago ainda continua dizendo no versículo 22, tornai-vos praticantes e não apenas ouvintes da palavra de Deus. Aí Tiago agora vai dizer justamente da necessidade de que eu seja um praticante e não só aquele que escuta a palavra. Hoje, nos nossos dias, poucos irmãos conseguem praticar a palavra. É mais fácil só ouvir. Mas só ouvir e não praticar, de que adianta, irmãos? Existe uma grande diferença, irmãos, e nós percebemos isso no nosso mundo cristão. No Brasil, por exemplo, o discurso do crente, a teoria do crente e a prática do crente são coisas totalmente diferentes. A gente tem percebido isso no dia a dia, irmãos. Não só crente, não. Pastores também, líderes também, cantores, tocadores também, obreiros também. Diz uma coisa e faz outra coisa. É aquela velha frase que eu sempre gosto de repetir e dizer: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso não funciona, irmãos. No meio cristão, no meio evangélico, isso não funciona. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É por isso que o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo.
Essa história, muitas vezes, do crente dizer, olhe, não olhe para mim não, olhe para Jesus. Como ele não vai olhar para você, meu irmão? Ele vai olhar para você sim. Não tem como ele não olhar para você, no seu comportamento, nas suas atitudes. Aquilo que você faz se condiz com aquilo que você diz ser. Eu creio que você está entendendo aquilo que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a minha teoria, aquilo que eu falo, aquilo que eu digo que sou, na prática tem que ser verdadeiro. Eu tenho que amar se eu prego amor. Eu tenho que perdoar se eu prego perdão. É isso que eu estou dizendo. Era isso que Jesus ensinava. Mas parece, irmãos, que como Tiago está dizendo aqui, parece que há muitos que preferem ser ouvintes. E ele diz mais que esses que são ouvintes, ele se assemelha, versículo 23, a um homem que contempla seu rosto no espelho e depois se esquece. Versículo 23 e 24. Ele só olhar para aquela pessoa que não é praticante da palavra, se assemelha justamente com o homem que olha no espelho o rosto depois, logo se esquece. Então, irmãos, é importante nós termos a convicção do verdadeiro crente. O verdadeiro crente é justamente aquele que tem a palavra de Deus como sua regra única de fé e prática. O verdadeiro crente deve ser aquele que diz algo e faz aquilo que ele diz. Ele não pode ser apenas alguém que tem uma boa teoria. Temos percebido, irmãos, ao longo da história, quantos escândalos na igreja cristã evangélica. Na igreja evangélica de um modo geral, de líderes e mais líderes que fizeram, que faziam, que fazem e que agora estão mudando. Cantores que saíram pelo Brasil afora, não é? Cantando e levando, e hoje estão aí no mundo do pecado. Abandonaram a sua fé. Tiago vai dizer que esse aí não é um crente verdadeiro, não é um evangélico, não é um cristão. Eu já disse aqui na igreja tantas vezes que a palavra crente se tornou algo muito vulgar. É muito fácil dizer, fulano é crente, fulano é crente. É melhor você dizer, eu sou um cristão, eu sou um evangélico, eu sou um protestante. Porque a palavra cristão quer dizer pequeno Cristo, ou aquele que imita Cristo. E Jesus disse, sede meus imitadores. Paulo disse, sede meus imitadores. Nós precisamos, irmãos, guardar isso no nosso coração. Não podemos ter algo em nossas vidas, viver algo em nossas vidas, mas mostrar algo diferente no cotidiano. Não dá certo. Não combina. O evangelista Flávio, que tem uma ilustraçãozinha, eu acho muito interessante. Já repeti aqui, porque eu acho que ela cai muito bem. E ele disse que certo pregador estava pregando, e enquanto ele pregava, a igreja estava cheia. Uma mulher lá atrás dizia assim, eita, esse homem é uma bênção, eu vou trazer o fogão. E aí ele pregava, e a mulher dizia, esse homem é uma bênção, eu vou trazer a geladeira. E aí quando foi no final, outra irmã curiosa disse, por que a senhora está dizendo aí, enquanto ele prega, que vai trazer o fogão, a geladeira, a cama? Por quê? Porque ele é meu marido, e vou trazer os móveis para morar aqui com ele, porque aqui é muito bom, aqui ele é gente boa. É justamente o que nós estamos falando aqui. É o que Tiago está dizendo. Não adianta você dizer que é uma coisa e fazer outra coisa. Isso não combina no reino espiritual. Isso não tem a ver. Mas a outra parte desta palavra, irmãos, para não nos delongarmos muito, Tiago vai falar sobre o religioso. Quem é o verdadeiro religioso? Primeiro, Tiago vai definir o que é a religião.
não é? Tiago começa falando sobre a questão da religião, versículo 26 e 27. Aquele que diz assim, 26 e 27, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula, ou sem pecado, sem contaminação, para com Deus e Pai é esta: visitar órfão e viúva nas tribulações e a si mesmo guardar-se contaminado do mundo. Tiago começa agora a dar definição desse verdadeiro religioso. Primeiro, ele define, irmão, que a religião em si, sozinha, ela não é nada. Ela é vã, ela não tem valor nenhum. Porque não adianta eu dizer sou religioso, como ele está dizendo aqui, e não conseguir refrear a sua língua. E quando a gente fala de refrear a sua língua, irmãos, preste atenção aqui. Nós falamos muito, irmãos. Nós falamos muito. E parece-me que os estudos comprovam que vocês, mulheres, falam mais do que os homens. É um estudo estatístico, não é? Mas por que eu estou falando isso? Porque falamos muito e muitas vezes falamos sem pensar. Abrimos a boca e dizemos coisas que não deveríamos dizer. Por isso Tiago diz assim: aquele que se diz religioso e não refreia a sua língua, engana o seu coração e a sua religião não tem valor nenhum. Então de que adianta eu dizer, eu sou um crente, eu sou um protestante, eu sou um evangélico, e de vez em quando eu estou falando algumas coisas e magoando as pessoas. E de vez em quando eu estou falando algumas coisas e mirando contra o irmão, blasfemando contra Deus, murmurando, agredindo outra pessoa. Cuidado, irmãos, porque uma palavra, uma vez dita, ela não volta mais. Precisamos ter muito cuidado em relação à língua. Outra coisa, Tiago vai dizer, no verso 27, a verdadeira religião, ele vai dizer, é ajudar, é levar aquele que precisa aquilo que ele não tem. Por isso ele cita no versículo 27, os órfãos e as viúvas. Que coisa interessante. Então Tiago vai dizer que o verdadeiro religioso é aquele que abre mão do que tem para ajudar aquele que não tem. É o que nós já falamos tantas vezes aqui na igreja, irmãos, de generosidade. Nós precisamos da generosidade. A generosidade é aquilo que me leva a dar, além daquilo que eu posso. Dar além daquilo que o meu coração, que é enganoso, não quer dar. Generosidade vai além. Me leva a fazer muito mais. E último, para a gente encerrar cantando, né? Tiago vai dizer que a verdadeira religião, versículo 27, final do versículo, é aquele que se guarda incontaminado do mundo. De que adianta eu dizer, eu sou um religioso e vive pecando, e vive transgredindo as leis de Deus, com seus vícios, com a sua idolatria, com a sua imoralidade, com a sua mentira, com o seu engano, infidelidade. Então Tiago vai dizer que o verdadeiro religioso, ele busca a santificação de Deus na sua vida. Ele busca se afastar do pecado, para que Deus, na sua vida, seja glorificado. Que Deus nos abençoe nesta noite, irmãos. Que eu e você procuremos a cada dia sermos verdadeiros crentes. Vivamos a palavra no nosso coração. Que ela possa estar plantada dentro de cada um de nós. Sejamos, irmãos, verdadeiros religiosos, que controla a sua língua, que não fere, que não agrida, não agride, não machuca. Sejamos religiosos verdadeiros. Sabe por quê? Quando eu estendo a mão para ajudar aquele que não tem. Esse é um verdadeiro religioso. E por último, um verdadeiro religioso
é aquele que não se contamina com as coisas deste mundo. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome, Pai, nesta hora, quando nós, ó Deus, estamos diante de ti. Te pedimos, ó Deus, nos ajuda cada dia a sermos cristãos melhores. Nos ajuda cada dia a sermos religiosos verdadeiros, ou verdadeiros religiosos, que vivem a tua palavra, que apenas não tem uma religião com uma logomarca da sua vida, mas tem a prática diária do cristianismo em sua vida. Senhor, ajuda a tua igreja, ajuda a tua obra, este rebanho, colocamos tudo nas tuas mãos, que a tua bênção, o teu amor, o teu cuidado, seja com a tua igreja e com o teu povo, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos louvar o Senhor e estaremos encerrando assim o culto. Deus abençoe a sua vida, amém. Aleluia, vamos adorar, vamos louvar, engrandecer o nome de Deus, aleluia. Que vocês possam ser abençoados por Deus, por esse culto tão maravilhoso, culto de estudo bíblico, amém. Vamos louvar.